Boa noite, irmãos. Eu tenho muito prazer em estar aqui com os irmãos, especialmente para cultuar o nosso Deus e também compartilhar nesse culto as bênçãos que Deus traz para cada missionário. Quando Ele chama uma pessoa, Ele sempre, como Deus sempre faz, está ao lado. Não foi assim no tempo do Antigo Testamento? Chamou Moisés, esteve ao lado de Moisés, orientando, esteve com Davi orientando, dizendo o que ele precisava fazer, e conosco não foi diferente. Depois de estar pastoreando a igreja de Acari durante vários anos, mais de 20 anos, nós fomos para o Equador, mandados por Deus, sustentados pelos batistas brasileiros através da Junta de Missões Mundiais. E lá no Equador, nós fomos abrir uma obra nova numa cidade chamada Iaguate. Nós passávamos ali naquela estrada durante o tempo que estávamos em treinamento, aprendendo o idioma, e víamos uma cidade com um templo enorme, era o maior edifício da cidade, e muita idolatria, muita idolatria. E Deus colocou especialmente no coração do pastor Josias para que nós pudéssemos ir naquele lugar e levar o Evangelho. E meus irmãos, a gente podia pensar, vai ser muito difícil, porque é uma cidade muito católica. Não foi fácil, mas será que há dificuldades para Deus? O que os irmãos acham? De maneira nenhuma, né? E quando Deus orienta, Deus vai na frente. Não foi assim com Moisés? Deus não abriu o mar, né? Lá no deserto não havia plantas, Deus não trouxe alimento para o povo. Assim foi conosco. Ali em Iaguate havia um casal crente, já de muitos anos, mas eles não eram daquela cidade. Eles estavam morando ali, não havia muito tempo. E eles também estavam orando a Deus para que alguém fosse até aquela cidade e pudesse pregar o Evangelho. E nós começamos a visitar de casa em casa, antes de qualquer coisa, né? Para nos apresentar, para levar um fogueiro, para dar uma palavra sobre a vida espiritual. E, meus irmãos, Deus abriu as portas. E hoje há uma igreja batista ali em Iaguate. Era uma casa pequena, em
Jesus. Deus abençoou aquela igreja, está abençoando ainda, né? E foi muito interessante também, porque havia uma jovem que conhecia o Evangelho. Ela até era de uma igreja, mas não era evangélica, mas ela não era uma pessoa com a doutrina do Novo Testamento. E a irmã Glenda, ela aceitou a Cristo no seu coração e ela se tornou uma professora das crianças na escola bíblica dominical. Como eu disse aos irmãos no início, nós começamos numa casa e ali no quarto as crianças se reuniam e na sala nós nos reuníamos com os adultos. Mas depois, naquele quarto ficou muito pequeno para as crianças. Eles foram aí para o quintal daquela casa e muitas outras crianças foram chegando e foram falando com seus pais, e os pais queriam saber, queriam nos conhecer e saber o que nós estávamos ensinando para aquelas crianças. Meus irmãos, Deus faz a obra antes de nós chegarmos lá. Deus faz a obra antes de nós chegarmos lá. Deus preparou o coração de algumas pessoas. Deus preparou o coração de pessoas antes que nós chegássemos lá. Porque Deus quer a salvação de todas as pessoas, não é verdade? Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só para os judeus. Ele morreu por todas as pessoas de todo mundo. Nós não havíamos nascido, mas ele morreu também por nós, né? E então nós podemos trabalhar ali naquele lugar e podemos organizar a igreja. Antes de sair do pecador, nós organizamos a igreja ali na cidade de Aguade. Nós tivemos também uma experiência numa outra cidade, mas eu não vou falar muito, porque o pastor José quer falar também. Mas eu quero contar a história dos irmãos. Eu gosto muito de contar essa história. Quando um pastor na cidade de Guayaquil soube que nós estávamos abrindo uma obra nova numa cidade tão católica, ele nos procurou, telefonou, pediu que fôssemos até a igreja dele para um encontro, e então ele disse para nós: vocês estão abrindo uma obra nova. Nós temos um templo fechado numa cidade e o templo está fechado porque houve uma igreja lá. Mas os irmãos sabem que o diabo não fica contente com isso. Então houve tantas instâncias naquela cidade com pessoas crentes que a igreja acabou e o templo ficou fechado. E nós estávamos sem templo, usando a casa de família que não era grande. E havia um tempo que nós fomos lá com o pastor, com esse pastor, conhecemos o templo e começamos a orar, e Deus tocou o nosso coração para que nós pudéssemos ir até a cidade de El Triunfo. Imagine o nome, El Triunfo significa o triunfo. Triunfo escreve diferente, mas é a mesma palavra, né? E é o triunfo. E quando nós vimos a cidade e vimos o templo, então Deus tocou no nosso coração e nós fomos até aquela cidade, conhecer a cidade e marcamos uma data, depois de orar, depois de sentir a orientação de Deus, para começar a recomeçar, né, naquela cidade. E uma das primeiras pessoas, nós saímos pela cidade, distribuindo folhetos, nos apresentando, falando que nós éramos missionários batistas e que íamos reabrir o templo ali para organizar de novo a igreja. E uma senhora que não morava muito longe do templo, ela começou a se interessar pelo Evangelho, começou a ir naquele templo, né? E eu sempre me sentava ao lado dela, abria a Bíblia para ela ler. E o pastor José sempre fazia um apelo, que havia pessoas não crentes
sentia, né, a necessidade de fazer o apelo. Mas ninguém se convertia. Até que um dia ele desistiu de fazer o apelo, deu o estudo bíblico e não fez o apelo. E quando ele ia terminar o culto, eu sempre ia para dirigir os coros, os hinos. Então ela disse para mim assim: eu quero aceitar a Cristo. O que eu preciso fazer? Então eu pedi para ela esperar um pouquinho, fui lá na frente, falei com as outras dias que Nieves estava querendo receber a Cristo como seu Salvador. Irmãos, ela saiu de casa em casa com as pessoas que ela havia brigado, criado problemas, para dizer que agora ela era uma crente em Cristo Jesus. E que ela queria pedir perdão pelo que ela havia feito e que ela, como crente, não podia ter inimizades. E foi uma alegria muito grande, depois de algum tempo, de nós darmos bastante estudo bíblico para ela, o batismo dela. Foi uma alegria muito grande. Muitas outras pessoas se converteram. Um aluno do seminário que era um professor de inglês, professor de química, numa outra cidade, que era já um crente quando nós chegamos, e a mãe dele foi uma mulher crente que deu um excelente testemunho do Evangelho, mas ela já tinha morrido quando nós chegamos lá. Então esse rapaz, ele se tornou missionário nessa cidade que é o Triunfo. Ele se tornou missionário lá e ele começou a ir conosco antes de ser missionário, só de ser estudante do seminário. Ele começou a ir conosco até aquela cidade e foi uma bênção muito grande. E nós temos muita alegria. Outra alegria que nós tivemos, eu vou procurar falar rapidamente, é que há uma tribo indígena, uma etnia, um povo indígena, ali no Equador, que eles eram conhecidos como pessoas muito más. Eles geralmente matavam os inimigos e eles comiam a carne e eles penduravam a cabeça. Quanto mais cabeças eles tivessem na sua choupana ali, significava
e pessoas se converteram ali. Infelizmente, nós não ficamos lá muito tempo mais, regressamos ao Brasil, mas a obra não é nossa. Nós aqui só podemos interceder, mas a obra divina, Deus continua a fazer, né? Aquilo que Ele havia feito quando estávamos lá, Ele continua fazendo, tocando nos corações, falando com o Espírito Santo às pessoas, para que elas recebam a Cristo como seu Salvador. Foi uma viagem que nós andamos muitos quilômetros, mas foi um tempo muito abençoado, porque nós tínhamos saúde, podíamos fazer isso, né? Podíamos caminhar, e Deus então nos abençoou, e nós podemos ver o fruto, não do nosso trabalho, mas do trabalho do Espírito de Deus, que através de nós, usando as nossas vidas, muitas pessoas puderam se converter. E também lá na cidade de Aguate, essa cidade tão idólatra, nós tivemos o grande privilégio de organizar a primeira igreja batista em Aguate. E quando saímos de lá, nós podemos falar aos irmãos que íamos continuar orando por eles, e sempre estamos nos lembrando de pedir a Deus que continue a derramar as suas bênçãos, porque a obra é dele, e nós saímos, mas ele está lá, cuidando da sua obra, que é a de salvação das vidas, não apenas das almas. Pensem bem, irmãos, Deus salva as almas, mas também Ele precisa do corpo são da pessoa, para que aquela pessoa seja testemunho vivo, onde quer que ela esteja, no seu lar, no seu trabalho, ela possa testificar. Cada um de nós tem esse privilégio e essa responsabilidade de testificar. Nós agora testificamos na cidade do Rio de Janeiro, onde estamos morando, né? No edifício onde nós moramos. O pastor José continua trabalhando no CIEM, dando aula, preparando missionários, mas a nossa responsabilidade de testemunhas vivas do Senhor continuará até que cheguemos na presença de Deus para ouvir: bom está, servo bom e fiel, sobre muito, sobre pouco, né? Porque o que nós fazemos é pouco, né? Mas nós vamos receber o galardão ali na presença de Deus. Deus nos abençoe. Bom, irmãos, é um prazer estar com os irmãos, mesmo ligado às coisas, teremos a oportunidade de grupo também. O Levi cumpriu fielmente as suas funções sacerdotais e foi ministrar, e depois arrumou todos esses países aí que nós temos. Eu quero dar uma palavra muito rápida aos irmãos sobre isso bem, e nós não recebemos nenhuma informação sobre a hora de terminar. Eu não disse nada. Então, me sinto bem à vontade. Mas, meus irmãos, a obra missionária é algo apaixonante. Deus está se fazendo algo, ou continua fazendo algo impressionante. Sabe onde que nós encontramos a primeira evidência da ação de Deus na obra missionária no Antigo Testamento? É quando chamou Abraão. Lembraram da chamada de Abraão? Eu estou lembrando disso aqui, é lá no capítulo 12, quando Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para ir. Era a semente do povo de Deus. O povo de Deus que seria testemunha do poder desse Deus. E foi formado esse povo com a família de Jacó, lá no Egito. Estão lembrados? Nós precisamos falar de Efraim no Antigo Testamento, porque eu tenho o privilégio de
Universidade do CIEM e dando aulas na minha matéria principal e Antigo Testamento. E todas as turmas, por exemplo, esse ano, os 4 anos, eu dou aula para essas 4 turmas. A direção estava dizendo que eu sou o único professor que dou aula a todos os alunos do CIEM. É o Antigo Testamento. Então, Deus foi preparando o seu povo como testemunha diante dos demais povos. E quando cumpriu a sua promessa, na pessoa de Jesus Cristo, Ele estabeleceu a sua igreja, que somos nós, para dar prosseguimento a levar essa mensagem de salvação. E quando eles ascenderam aos céus, o que ele disse em Atos 1:8? Tem Bíblia? Vocês têm Bíblia? Todos têm? Abra sua Bíblia, Atos 1:8. Rapidinho. Quem pode ler? Legal. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Até o último da terra. Esta é a missão que Deus deu a cada um de nós, como igreja de Cristo, como porta-vozes dessa mensagem maravilhosa. E Deus está ampliando esta visão missionária, mesmo diante de inúmeras dificuldades, de inúmeros problemas e de muita perseguição em determinadas áreas e lugares do mundo. Hoje nós temos mais de 750 missionários espalhados por todo o mundo, e é um grupo de mais de 70 que está na fase de treinamento, e ainda este ano serão enviados aos campos missionários. E a Junta de Missões Mundiais está desenvolvendo vários aspectos do ministério missionário. Por exemplo, há um grupo desses 70 que faz parte dos radicais, os radicais do Haiti. Viu? Radicais na Ásia. A gente ouvia falar só dos radicais da África, né? Radicais na América Latina. Enfim, meus irmãos, Deus está abrindo as portas e chamando obreiros para a realização de sua obra de modo muito significativo e muito impressionante. E além de um grupo de mais de 20 missionários efetivos, além dos radicais, missionários efetivos que também irão para vários campos no mundo. Isso porque os batistas brasileiros têm tido consciência, aumentando a sua responsabilidade no sustento dessa obra. Igrejas como esta estão mostrando o seu amor, o seu interesse pela obra missionária. E então, isto está fazendo com que Deus continue atuando nos campos. Essas experiências que Manícia contou, que nós vivemos lá no Equador, eu queria passar aqui a noite contando para os irmãos coisas maravilhosas, mas algo que foi muito significativo na nossa experiência, porque nós fomos para o campo para plantar igrejas. Era um pedido da Convenção Batista Equatoriana, que a Junta nos solicitou que fôssemos ao Equador para plantar igrejas. Olha, 32 anos como pastor no Brasil, em 4 igrejas. Em Jacareí foram 22 anos, abrindo obras missionárias em vários lugares e organizando igrejas na cidade do Rio de Janeiro. Então, não era novidade para nós abrir igrejas, plantar igrejas lá no Equador. Mas quando nós chegamos
O primeiro pedido da liderança da região, das igrejas, na região onde nós vamos trabalhar, foi que nós ajudássemos, porque eles queriam estudar e não tinham como. Os 4 pastores das 7 igrejas da região não tinham nenhuma formação teológica. E então, pedimos autorização à junta e começamos um seminário nesta região. Para os irmãos terem uma ideia, rapidamente, nós começamos o seminário com 76 alunos, em 2 cursos. O curso de teologia, que tinha 20 e poucos alunos, e o curso de liderança para as igrejas. Eles não tinham nenhuma formação nesse aspecto. E nós temos que nos desdobrar, e apesar de termos apoio de alguns pastores da cidade de Guayaquil, mas Milagre, onde era a sede do nosso ministério, estava a 60 quilômetros de Guayaquil. E isso nós precisávamos nos deslocar e levar professores, pastores para ajudar na implantação do seminário. Mas Deus abençoou os irmãos. E essas igrejas, por exemplo, 2 igrejas que Deus nos deu o privilégio de organizar um grupo direto do nosso trabalho, ficaram obreiros que foram formados pelo nosso seminário. Deus nos deu este desafio de preparar a liderança local. Nós sabíamos que não íamos ficar muito tempo no Equador, e que um dia íamos sair. E quem ia dar continuidade a esta obra? E o Espírito Santo de Deus nos moveu para esse trabalho da preparação de líderes. E logo os batistas equatorianos me deram o privilégio de ser eleito diretor de missões nacionais da Convenção Batista Equatoriana. E meus irmãos, então, nós implantamos em todo o Equador esses cursos periódicos de formação de liderança. Nós viajávamos, passávamos uma semana numa região e levávamos 1 ou 2 outros obreiros conosco e dávamos aquelas matérias, 4 matérias, depois voltávamos em outra oportunidade e assim nós podemos cobrir todo o território do Equador com esses seminários de extensão, acompanhando a formação desses alunos. E todas experiências maravilhosas. Mais de 15 igrejas foram organizadas, cada uma com o seu obreiro. E isso também entre os indígenas. Nós não falávamos o Quito, muito menos o Shuar, mas nós trabalhávamos com aqueles obreiros, aqueles crentes que, na liderança dessas igrejas, que eles falavam espanhol e falavam Quito ou Shuar. E então nós falávamos espanhol, dávamos as aulas, ensinávamos as matérias para eles e eles passavam para as etnias onde eles trabalhavam. E meus irmãos, nós viajávamos nas estradas do Equador, que não são as estradas de hoje. Quando nós chegamos lá, a nossa estrada do Equador era coisa muito séria. Mas nós viajávamos 4.000 a 4.500 quilômetros por mês naquelas estradas do Equador. Quando nós tivemos uma ideia, um dia nós estávamos viajando, aí eu estava bem cansado, aí eu passei o volante para ali, sem que você para comigo. Eu vivia bem porque eu dormia, né? Para o juízo civil eu não ia dormir, eu ia descansar. Mas, daqui a pouco eu acordei dizendo, acabou a estrada. Ela parou, aí eu despertei, um rio, uma enchente carregou a estrada, ficou aquela enorme e não podia passar. Aí eu vi, podíamos descer, atravessar o rio, passar para o outro lado e seguir o viagem. Mas eram estradas assim, terríveis.
várias vezes, pelo menos 13 vezes, eu lembro que arrebentaram os pneus. Eu tive que procurar chegar a uma cidade mais próxima para comprar pneu, porque as estradas eram terríveis. Outras vezes em atoleiros. A Junta nos deu um carro que era de tração nas 4 rodas, então nós tínhamos condições de viajar e passar por aquelas estradas muito problemáticas. Mas isso não era problema. Mas eu quero, meus irmãos, mostrar aos irmãos que a formação desta liderança foi o sustentado usado por Deus para a fundação de igrejas. Essas igrejas foram formadas e estão e existem até hoje e estão crescendo por causa desses obreiros que foram formados, porque o que acontecia nesta região, especialmente no Equador, é que organizavam a igreja. Então, depois não tinha quem continuasse o trabalho, quem vai dar continuidade? E foi a igreja de Albiú que fechou, e Deus nos deu a oportunidade de reabrir aquele templo, e reiniciamos a igreja com a salvação de muitas pessoas, como o Luísa falou, e em outros lugares também. A cidade de Babaoyo, capital de província, que seria estado, né? Eles falam província, que seria estado. Na cidade de Babaoyo nós realizamos uma campanha evangelística gigantesca. Treinamos 73 obreiros, crentes das igrejas, de todo o Equador, de várias cidades do Equador, mas especialmente da cidade de Guayaquil e de Milagre. Fizemos um treinamento com eles e passamos 15 dias na cidade de Babaoyo. Uma dentista fechou o seu consultório, dois taxistas colocaram seus carros na garagem e passaram 15 dias na cidade de Babaoyo. E outros também que renunciaram a alguma coisa e foram para a cidade de Babaoyo, para aquela grande campanha. E, meus irmãos, nós tivemos tantos convertidos. As igrejas evangélicas da cidade de Babaoyo funcionavam algumas cada 15 dias ou uma vez por mês. A principal igreja estava vivendo um momento muito difícil, dividida, mas nós tivemos mais de 2.000 decisões naquela campanha. Como é que a gente ia poder atender? As igrejas evangélicas foram abençoadas, porque aquelas pessoas decididas foram absorvidas por essas igrejas. E também. E a nossa igreja, a igreja que foi formada, que estava em formação, nós tivemos a conversão do presidente da Corte Suprema de Justiça da região. Seria o Tribunal do o Tribunal de Justiça. Então, eu batizei este homem, presidente da Corte Suprema, do Tribunal, como se fosse o Tribunal Superior de Justiça aqui do Brasil. Eu batizei na piscina da casa dele, ele e a mulher, a esposa, e outros crentes também. E ele está até hoje vivo na igreja, dando seu testemunho, e muitas pessoas. Ele chegou na segunda-feira lá na Corte Suprema e disse para o secretário: ontem eu assisti um culto numa igreja onde só se fala, só se estuda a Bíblia. E eu quero convidar você para ir também. E quarta-feira ele levou esse secretário da Corte Suprema, que também veio a se converter, e eu o batizei. Isso sem falar, meus irmãos, inúmeras outras pessoas que se converteram. O senhor que foi contratado para tratar do som, era o melhor da cidade, e ele começou como o senhor Manuel, que cuidava do som. E quando terminou a campanha, era o irmão Manuel, porque ele se converteu também, e a esposa, e vários outros membros da família.
Irmãos, são experiências maravilhosas que a gente não tem tempo de ficar contando, mas para dizer aos irmãos que a obra é realizada por Deus, nós somos instrumentos. E como nós vivemos essas bênçãos maravilhosas lá no Equador, e até hoje, por exemplo, o pastor do grupo, que é o irmão Pablo Pasminho, que você falou que ele era professor de química na escola do governo e deixou para estudar no nosso seminário, foi consagrado pastor. Pastor Galvão foi ao Equador para pregar na ordenação dele. Até hoje eles foram indo comigo através da internet, quando ele precisa de ordenação, precisa de ajuda. E eu tive o privilégio de receber um e-mail foi no Facebook, e ele mandou uma mensagem com uma lista de 5 pessoas que marcaram a sua vida, e nós estamos nessa lista. Eu dei muitas graças a Deus, porque nós saímos do Equador, mas Deus continua realizando a sua obra e ampliando aquilo que foi feito de uma forma, às vezes até muito diferente. Meus irmãos, nós tivemos muitas experiências abençoadas, mas tivemos também uma dificuldade muito séria. Eu vou contar rapidamente aos irmãos. E nós estávamos dando um seminário numa região para os indígenas do Caná, e na volta íamos passar numa cidade onde tinha um missionário, e ele tinha convidado, pedido para que nós fôssemos para fazer batismos. E estava conosco nessa ocasião o presidente da convenção, o pastor Basílio. E quando nós chegamos nessa região da Cordilheira dos Andes, chegou num lugar que o carro não podia passar porque a estrada estava com um buraco muito grande e não passava. Então nós deixamos o carro, todas as nossas coisas ali, e descemos a Cordilheira dos Andes até chegar ao Rio, com aquele grupo para realizar os batismos. E ficou um indígena tomando conta do carro onde nós havíamos deixado. E nós estava dirigindo o grupo, estava pregando, e quando eu vi que aquele indígena vinha correndo descendo a cordilheira, chamava a atenção pelas roupas bem coloridas. E então, quando ele chegou, ele disse: estão apedrejando o carro de vocês, destruindo o carro de vocês. Não vamos fazer nada. Primeiro que a gente não chegar até lá, ia demorar muito tempo, para interromper o culto. Fizemos os batismos, terminamos o culto, mas logo alguns dos irmãos já foram subir. E quando nós, então, eles ofereceram a polícia uma multa para ela subir. E eu e o pastor Basílio fomos a pé, subindo a Cordilheira dos Andes, em quase uma hora de caminhada para chegar. Então, quando isso chegou, acalmou os indígenas, porque eles estavam dispostos, porque eles subiam aqui com muita rapidez, né? E eles estavam dispostos a fazer justiça com suas próprias mãos. E alguns deles tinham sido batizados em plena hora. E eles tiraram de dentro de suas bolsas um papel desse tamanho, que eles chamavam de machete, e era o que eles usavam para entrar pela máquina, para usar isso com animais, para abrir as trilhas na máquina. E eles tiraram de suas bolsas aqueles facões, porque aqueles 2 homens que haviam apedrejado o nosso carro e estavam gritando: vocês são do diabo, vão embora, vocês não podem ficar aqui, se voltarem na próxima vez vão ser recebidos a bala. Nenhuma pedra nos atingiu. O carro ficou bastante danificado, para quebrar, mas meus irmãos, vejam como Deus faz as coisas. Quando eu cheguei, de longe já vi que o carro estava pedras enormes em cima, mas eu olhei, os 4 pneus estavam perfeitos. Os faróis, os 2 faróis estavam perfeitos. Eles
esqueceram de curar os pneus, esqueceram de quebrar. E quem tem carro sabe que os cheios de pneus estiverem furados, se os faróis não funcionam, você não pode viajar à noite, à tarde, à parte da tarde, para voltar para casa, nós vamos pegar à noite. Então, eu disse, graças a Deus, muito obrigado, porque o Senhor me pediu que eles tirassem os pneus e quebrassem os faróis. Quebraram os vidros, para-brisas, retrovisor, as lanternas. O que queremos do nosso curso? Coincidência? Não foi aquele milagre, não? Aqueles homens malfeitores estavam querendo destruir o carro com aquelas pedras enormes, quebraram o para-brisa. Por que não curavam os pneus? Quem viveu no Equador sabe que naquelas manifestações políticas que especialmente os indígenas fazem, que fecham as estradas, muitas vezes eles têm um ferro bem grande, eles furam os pneus do carro. A primeira coisa que eles fazem, furam o pneu do carro. Mas Deus não permitiu. Aí nós podemos sair dali e voltar para casa, chegar agora aqui na noite daquele dia. Milagre. Isso para dizer aos irmãos que ainda aqui, mesmo aqui na América do Sul, ainda há oposição à pregação do Evangelho. Agora, projetem isso para o mundo árabe especialmente, onde os nossos missionários, inúmeros missionários, estão pregando o Evangelho. Mas Deus tem atuado da mesma maneira, com poder, e levado essas pessoas a conhecerem o Evangelho de Jesus Cristo. Estão vendo isso aqui? É um trabalho de artesanato das comunidades indígenas. Agora, eu comecei por esse, porque cada figura desta aqui é uma expressão da religião de um Deus, de uma manifestação do Deus desses povos indígenas. Então, isso aqui significa a crença religiosa dos indígenas. E então, para pregar o Evangelho para eles, não é acusando e dizendo que isso não tem valor, mas mostrando quem realmente pode mudar as suas vidas. Este aqui é uma peça também de artesanato que eles fazem, mostrando uma comunidade indígena. Vejam as cores. A igreja, aqui, tá vendo? A igreja. E aqui estão vários aspectos da cidade, como se fosse uma cidadezinha, uma aldeia. E eles fazem isso com muito capricho. É o artesanato. Aliás, esse é do Equador, mas na corteira dos Andes, especialmente nos países próximos, como o Peru, como Colômbia, Venezuela, isso aqui é muito comum. Muito comum. O que é que temos aqui? Aqui, esse outro aqui, não sei se estão vendo aqui, Vitada Mundo. Esse aqui é um monumento. Os irmãos sabem que o Equador está no paralelo social, que é calculado pela metade do mundo. Então, esse é o monumento da metade do mundo. Ele tem as quatro classes. Essa é a classe S: sul, norte, este e oeste. Tá? E é também um artesanato muito bonito e que nós compramos para trazer, para mostrar. Essa é uma região turística, próximo de Quito, que é a capital, e muita gente de toda parte do mundo vem para conhecer o Deus. Antes de você. Isso aí para subir, é tão alto aquele edifício que está vendo em negro, mas que não é negro, é de pedra, muito bonito. Para subir até o alto tem que ser um elevador.
esse aqui também é como se fosse as casas, isso aqui é como um vulcão. Timboraço. O final de Timboraço é o outro. Entende? Então, essas casas aqui é apenas uma figura de como essas comunidades. Então, a gente pode chegar até aqui próximo. E só os alpinistas, as pessoas que estão mais preparadas, podem chegar, subir aqui. Nós chegamos até essa região aqui e já com muita dificuldade para respirar. O Timboraço é o maior vulcão e sempre coberto de gelo, é o maior vulcão no mundo, não é isso? Na América, o vulcão é o maior do mundo, tá certo? Apenas para os irmãos terem uma ideia. Isso aqui também é uma cabeça, isso aqui a gente guarda dentro de uma caixinha, isso aqui, os irmãos já ouviram falar dos chapéus do Panamá? Lembra que mais antigos, guarda né? Mas não são do Panamá, não. São lá em Monte Cristi, no Equador, na província de Manabi. Esse aqui ficou até amarelado, assim, por causa do guardado. Eles já não usam. Mas essa é uma palha bem fininha que eles trabalham com isso. Tá? Algo muito interessante, muito bonito, e que o que acontece é o seguinte, que houve uma perseguição política, e então o líder dessa revolução política no Equador teve que fugir do Equador e foi para o Panamá. E a família dele ficou no Equador. Então a família fazia esses chapéus, vários tipos, que mandavam para o Panamá, e ele vendia. E vendia para todo mundo. E então ficou conhecido como se fosse chapéu do Panamá. Até hoje se fala nisso, mas na realidade eles são feitos no Equador. Essa palha, a toquilha, é uma palha bem trabalhada, e eles fazem com Monte Cristo, é um lugar onde eles fazem isso aí. Aqui está também um outro artesanato. Percebam que é bastante colorido, bastante coisa, né? A gente viaja na Cordilheira dos Andes, nas estradas, aqui a gente descendo ou subindo, a gente vê os indígenas trabalhando na agricultura, que fizeram uma reforma agrária no Equador, e deram as terras das montanhas para os indígenas. Entende? A reforma agrária na planície ficou para os plantadores de banana. E então essas cores são muito fortes, eles usam nas suas roupas, e cada grupo, cada etnia tem uma cor diferenciada para chamar a atenção da sua. E esses dois personagens aqui caracterizam uma etnia e a mulher e o homem. Eles ficam abaixados, conversando, ou às vezes comendo e também trabalhando. Tá? De madeira, isso aqui foi tudo. Muito bem. Mas, pastor, olha, vou parar com esse convite que vão dar no limite do missionário. Nós somos comunistas. Não, pastor Tomás. Muito bem, mas damos muitas graças a Deus, porque vocês foram muito fiéis nesse tempo que Deus nos permitiu trabalhar no Equador como missionários. Porque podemos ir lá, fazer alguma coisa, usados por Deus pela fidelidade dos irmãos, as suas orações, as suas ofertas. Deus nos honrou. Esse projeto da formação de missionários autônomos que implantamos no Equador
e que plantamos também como moderador dos missionários brasileiros no Peru, na Colômbia e na Venezuela. No Peru e na Colômbia funcionou. Por várias circunstâncias não funcionou na Venezuela como queria. Mas foi um meio que Deus usou para expandir. E hoje nós temos no mundo inteiro, hoje os missionários brasileiros estão plantados nesse projeto, o missionário autônomo, sustentado pelos batistas brasileiros, inicialmente. Nós temos o primeiro ano, ele era sustentado integralmente pela Junta de Missões Militares. No segundo ano, diminuiu assim, 25%. E o grupo local assumia essa responsabilidade. No terceiro ano diminuía mais, e enfim, nos 4 anos, quando completavam os 4 anos, então, o grupo local. Isso aconteceu em Ambato, isso aconteceu em Ambiú, que foram as duas empresas que nós organizamos diretamente no nosso trabalho, em Babaú e em outros lugares. Deus nos permitiu realizar isso. E muito obrigado por essa oportunidade, uma bendita, Irmãos, como o pastor Josias falou de Babaoi e do Manuel Grande, que é o Manuel lá é Manolo, de uma forma assim, carinhosa. E Manolo tem uma esposa muito delicada, uma jovem, bonita, muito delicada, mas ela está com câncer. Ela tem um câncer terrível. E quando ele falou do Manolo da Chile, como eu me lembrei do início do trabalho da dedicação daquela jovem, eu gostaria que os irmãos se lembrassem dos seus lares de orar pela Chile. Não sei se Deus vai querer curar, Deus tem poder, mas se Deus, nos seus planos, não quiser curá-la, Deus faz, Ele sabe por quê, mas que Deus possa consolar o coração das crianças, devem ser adolescentes agora, do esposo que precisa dela, e que Deus possa ter misericórdia daquela igreja, que cresceu tanto, que é tão abençoada, e que Deus tome conta e console também o coração da igreja, porque a Chile é muito amada. Eu tive o desejo no meu coração de pedir aos irmãos que orem pela Chile. Orem pela família e orem também pela igreja, porque é uma dor muito grande para a igreja perder a esposa do pastor, que é um braço forte ali com ele. Hoje nós vamos fazer nosso agradecimento em particular, tá, irmã? A gente ficou esperando por muito tempo, uma vez que eu chamei, embora depois existir, né? Eles vão estar também aqui no aniversário, né? Vamos estar dando um abraço bem forte aqui. E eu vou pedir para o professor da Escola Bíblica Dominical, já que a programação da Escola Bíblica Dominical. Eu vou pedir a irmã Ivonete para estar vindo aqui também dar um abraço e orando pelo casal, tá? E mais aqui, alguma criança mais? Vamos agradecer os irmãos que estiveram aqui, Carminha, a Letícia, irmão Jair, são todos professores da Escola Bíblica Dominical. Nós temos secretários aqui, né, irmã Soraya. Queremos agradecer a participação dos irmãos aqui nesta noite, né, de edificação. Que foi muito edificante para cada um de nós. Nós vamos passar